este relatório, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda apontaram especialmente para duas despesas que chamaram a atenção ali, foram destacadas pelos ministros, que são os 14 bilhões no BPC e os 11 bilhões e meio em benefícios previdenciários. Eu queria te ouvir sobre essas duas rubricas, Rafaela, porque aparentemente, apesar da promessa do governo de fechar, apertar o toniquete destas duas contas, elas continuam crescendo num ritmo do bilhão, da dezena de bilhão. Sim, especialmente o BPC. Acho que esse talvez seja o programa de benefícios do governo hoje, atualmente, com uma total ausência de controle do seu crescimento. O governo tentou mexer nas regras há 2 anos, não teve muito sucesso, foi uma mexida muito tímida e a gente continua vendo o resultado disso, que é um crescimento bastante acelerado. A gente sabia que tinha uma subestimação, mas o que a gente vê é que o governo, de fato, está sem controle sobre esse programa. Esse é um programa que cresce cerca de 15% ao ano em termos reais. Se a gente olhar os últimos 4 anos, ele cresceu aí entre 60% e 70% em termos reais. Então é um programa que ele começa a complicar a previsão orçamentária para os próximos anos, porque ele cresce bem acima da arrecadação, e a gente não tem espaço no orçamento para acomodar. Além disso, o BPC ele é um programa de assistência que também está ligado à aposentadoria. Boa parte da concessão desse benefício, o benefício da prestação continuada, ele é para idosos que não têm renda. Mas a gente começa a ver esse incentivo da não contribuição para a Previdência por ter praticamente garantida essa assistência através do BPC. Então, ele tem um incentivo perverso que precisa ser corrigido. Caso contrário, a gente vê que a reforma da Previdência, que foi feita para justamente controlar o crescimento do INSS, ela está vazando um pouco para o BPC. Então, é necessária uma revisão de regras para que esse programa não cresça nessa velocidade. Hoje não é compatível com o nosso orçamento, infelizmente. E, Rafaela, além de tudo aquilo que a gente consegue ver pelo retrovisor, já que esse documento ele trata do retrovisor especialmente, e vai se adequando ao que está acontecendo, o que já aconteceu, eu queria te ouvir sobre tudo aquilo que o governo tem anunciado ao longo das últimas semanas, que são medidas que terão impacto na demanda e qual que vai ser o impacto do ponto de vista fiscal? Ou são apenas medidas parafiscais e aí talvez esteja embutido até um subterfúgio para gerar impacto na demanda sem mascarando o impacto de fato nas contas públicas? Com um detalhe que estamos em ano eleitoral, Sim. Quando a gente não deveria criar nenhum tipo de programa. Isso está na lei, mas a lei claramente segue sendo esquecida. Em ano eleitoral não se deve criar nem ampliar programas sociais, até mesmo para evitar esse motivo eleitoreiro, infelizmente. A maior parte dos programas que foram anunciados recentemente, de fato, eles usam de fundos, subsídio ao crédito, bancos públicos, então não afeta diretamente o fiscal. As principais medidas que afetam o orçamento foi a redução dos impostos sobre os combustíveis, mas a gente tem, por outro lado, um aumento da arrecadação. O preço do petróleo cresceu muito e isso favorece a distribuição de royalties, eventualmente até mesmo podendo fortalecer dividendos do setor. Mas preocupa não somente pelo valor, então não tem um impacto fiscal diretamente, mas tem um impacto na credibilidade fiscal para frente. Acho que esse é o principal ponto, O governo, na medida que cria programas fora dessas regras, ele tira a sua própria credibilidade no controle e no ajuste fiscal. Isso desancora as expectativas de inflação e o preço de tudo isso a gente vê na taxa de juros que está hoje acima de 7,5% nos títulos emitidos pelo Tesouro. Então é um conjunto de medidas usando tanto de regras fiscais ou parafiscais que faz com que a gente tenha essa percepção de um risco fiscal bem maior do que o número de fato mostra no orçamento apresentado hoje.
E Rafaela, muito rapidamente, a gente só tem mais um minutinho. Muito brevemente, eu queria te ouvir sobre uma explicação dada ontem pelo ministro Dario Durigan, em entrevista aqui à CNN, quando ele defendeu a estratégia fiscal adotada por esta gestão e defendeu o gradualismo no ajuste fiscal. Há espaço para o gradualismo ou o ritmo, a velocidade da conta, por exemplo, do BPC, dos juros, vai ser muito maior do que qualquer medida gradual? Nossa experiência nos últimos 30 anos mostra claramente que a gente não tem capacidade de fazer um ajuste drástico de um ano para o outro. Então, de fato, o gradualismo ele está presente em todas as medidas fiscais que já vimos, o teto de gastos, o novo arcabouço apresentado em 23. Então, existe sim uma necessidade do gradualismo, justamente porque as regras são muito engessadas. Mas acho que precisamos lembrar que o governo não avançou em nada, nem gradualmente, no ajuste fiscal nos últimos 4 anos. Se a gente olhar como o governo herdou as contas, mesmo o pagamento atrasado dos precatórios, o que o governo fez ao longo desses últimos anos foi crescer e muito os gastos. Todo o ajuste via receita acabou indo embora, tanto pelas vinculações, como pelos próprios aumentos de gastos de despesas discricionárias do governo. Então, a gente nem um gradualismo viu. Mas sim, eu concordo que a necessidade de um gradualismo para o ajuste fiscal, ela é presente devido ao engessamento que a gente tem do nosso orçamento. Não é possível fazer mudanças drásticas para que a gente chegue aí nesse ajuste fiscal, que hoje é de pelo menos uns 2 pontos percentuais, né, para que a gente saia desse déficit estimado de 0,5, 0,7 para um superávit entre 1 e 1,5.